Boa noite a todos. Gostaria de iniciar a noite saudando-os e agradecendo por estarem participando desse seminário de Direito Empresarial promovido pelo professor Helder. Vou aqui apresentar a composição do nosso grupo, que é formada por Enzo Gabriel, Gênison Silva, Laislane dos Santos, Paulo José e Raquel Silva. Nós temos como tema hoje a ser apresentado o direito societário. Vamos fazer uma análise crítica sobre a sociedade limitada e a sociedade anônima. E gostaríamos de conduzir a uma reflexão fluida e acessível sobre esses dois modelos centrais do direito empresarial, que são a sociedade limitada e a sociedade anônima. Estas são disciplinadas, respectivamente, pelo Código Civil e pela Lei de Sociedade por Ações, a Lei LSA. Nossa intenção aqui não é de forma alguma repetir o conteúdo dos slides, mas apresentar de uma forma clara como essas estruturas funcionam, onde elas se aproximam, onde elas se distanciam e como o Poder Judiciário tem influenciado essa compreensão com julgados recentes. Para começar, é importante entender que essas duas formas societárias, elas ocupam um espaço muito relevante, já que ambas predominam no sistema empresarial brasileiro. A sociedade limitada, ela se consolidou como uma forma mais utilizada pelos empresários brasileiros, especialmente quando o negócio é formado por poucas pessoas e com um forte vínculo pessoal. Já a sociedade anônima, ela nasce com uma estrutura voltada para o crescimento, é uma sociedade que é mais focada no crescimento, no investimento e a proteção do capital, exigindo, assim, regras mais rígidas e uma maior transparência. Nos slides seguintes, nós vamos estudar um pouco mais sobre esses modelos centrais do direito brasileiro, do direito empresarial brasileiro e o funcionamento dessas estruturas. Vamos lá então, dando continuidade, o que a colega já começou. Eu fiquei responsável pela parte da análise comparativa da limitada versus a sociedade anônima. Então, eu trouxe esse quadro comparativo e quando observamos comparativamente a sociedade limitada e a sociedade anônima, a gente pode perceber que, embora, embora ambas sejam sociedades personificadas e permitam a integralização do capital social por meio do dinheiro, bens móveis, imóveis, créditos, a forma com que esse capital é estruturado gera algumas consequências práticas que são relevantes. Na limitada, o capital é dividido em cotas que representam frações ideais do capital social. Já na sociedade anônima, por outro lado, essa divisão não se dá por ações. Essa ação se dá por ações, títulos imobiliários, que simbolizam a participação do acionista na companhia. Essa diferença, aparentemente, é simples, mas ela produz efeitos significativos na circulação, liquidez e na sucessão societária. As cotas de uma limitada têm transferência mais restrita, dependendo, em regra, da anuência dos demais sócios, conforme o contrato. Se trata de um modelo mais fechado que tenta preservar o caráter personalista do vínculo societário. Já nas ações, especialmente nas companhias abertas, que possuem livre negociabilidade, elas podem ser compradas e vendidas no mercado, sem a necessidade de autorização dos outros acionistas, o que amplia a, a liquidez e facilita muito, como é que se diz? Facilita a entrada e a saída dos investidores. Outro aspecto que fica muito evidente na diferença entre os dois tipos societários é a captação de recursos. Na limitada, opera com uma sociedade de capital fechado e não está autorizada a emitir valores imobiliários como debêntures ou commercial papers. Portanto, sua capacidade de captação é mais limitada e depende diretamente das contribuições dos próprios sócios. Já na sociedade anônima, que ela é regida pela Lei 6.404 de 77, ela possui uma estrutura voltada para as grandes operações. Ela pode emitir debêntures, bônus de subscrição, commercial papers, notas promissórias comerciais, além de possibilidade de abrir seu capital e negociar ações no mercado.
que a limitada não tem. Isso torna muito mais atrativa para investimentos de maior escala e para projetos que necessitam de forte aporte financeiro. Outro ponto na diferenciação entre as duas é a governança corporativa. Na limitada, ela possui uma estrutura mais simples e flexível, e ela pode ter um ou mais administradores, e as decisões são tomadas conforme contrato, em regra, conforme o contrato social. Já na sociedade anônima, ela exige uma estrutura mais complexa, com órgãos obrigatórios, como assembleia, diretoria, além de outras, além de, na companhias abertas ou de capital autorizado, o conselho de administração. Essa organização mais robusta, mais sólida, ela visa dar maior transparência, controle e proteção aos acionistas, especialmente quando há muitos investidores envolvidos. Então, é a segurança que eles vão ter. E, por fim, os instrumentos de articulação entre os sócios também diferem. Na limitada, admite acordo de sócios. Eles não possuem regulamentação detalhada pelo Código Civil, ficando dependentes de autonomia privada e de previsão no contrato social. Já na sociedade anônima, o acordo de acionistas ele é expressamente disciplinado pela lei das sociedades anônimas. Então, em regras claras sobre voto, compra e venda de ações, exercício de poder e controle, todas essas são expressamente previstas na lei das sociedades anônimas. Isso visa garantir maior segurança jurídica e nas relações internas, né, da sociedade. Assim, para finalizar, é uma análise corporativa que demonstra a diferenciação entre as duas. E assim, a gente pode concluir que a limitada ela é mais adequada à sociedade para menores personalistas e com estrutura simplificada, enquanto a sociedade anônima ela se destina a empreendimentos maiores que demandam grande capacidade de investimentos, maior governança, facilidade de circulação de capital. Abordando agora sobre o regime supletivo da Lei da Sociedade por Ações na Sociedade Limitada, podemos dizer que sua aplicação é autorizada pelo artigo 1053 do Código Civil, que permite às limitadas recorrerem às normas da sociedade anônima naquilo que for compatível com sua natureza. Essa possibilidade é decorrente da estrutura mais flexível da sociedade limitada, que possui um tipo societário de caráter eminentemente contratual e intuito personal, permite que os sócios moldem sua organização interna conforme seus interesses, desde que respeitados os limites legais. Nesse contexto, a lei da sociedade por ações pode ser utilizada como fonte subsidiária para complementar lacunas ou conferir maior sofisticação ao regime da sociedade limitada. É comum, por exemplo, que sociedades limitadas adotem regras mais detalhadas de governança, como formalização de assembleias, definição de quórums específicos para determinadas deliberações ou mecanismos de fiscalização inspirados nos órgãos da sociedade anônima. Também é possível incorporar regras mais precisas sobre convocação de reuniões, funcionamento do conselho consultivo, caso haja, prestação de contas, voto múltiplo ou até critérios de distribuição de lucros, desde que essas disposições não afastem a essência contratual e personalista que caracteriza as limitadas. Entretanto, vale ressaltar que essa aplicação supletiva da lei das sociedades por ações encontra alguns limites. Ela não pode prevalecer quando seus dispositivos conflitam com elementos estruturais próprios da limitada estabelecidos pelo Código Civil. Características como a prevalência da autonomia da vontade, a forte vinculação pessoal entre os sócios e a simplicidade do regime jurídico não podem ser afastadas por regras típicas das sociedades anônimas. Assim, torna-se incompatível, por exemplo, aplicar normas da lei das sociedades por ações que suprimam direitos essenciais do sócio na limitada, como o direito de retirada imotivada em sociedades de prazo indeterminado, direito esse que é assegurado pelo Código Civil, porém inexistente na sociedade anônima, onde o acionista não pode se retirar livremente. Da mesma forma, são incompatíveis institutos exclusivamente corporativos, como a emissão de valores mobiliários, estrutura de capital aberto, regras rígidas e formais de dissolução ou modelos complexos de órgãos administrativos, que são características estruturais da sociedade anônima. Chegamos então à conclusão de que a aplicação supletiva da Lei das Sociedades por Ações à sociedade limitada é útil e legítima, desde que seja empregada para complementar o regime contratual sem violar sua lógica interna.
O critério central continua sendo o da compatibilidade, cabendo aos sócios, e eventualmente ao intérprete, avaliar se a norma da sociedade anônima reforça a organização societária desejada ou se interfere em princípios fundamentais do tipo societário escolhido. Continuando ainda, agora eu vou trazer um pouco sobre a influência da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação ao nosso tema. Separamos 3 tópicos, eu vou explanar um por um. O primeiro tópico fala sobre o direito de retirada imotivada. Então, assim, começando pelo primeiro ponto, o Superior Tribunal de Justiça ele reafirmou que, quando a sociedade limitada adota a lei das sociedades anônimas como regência supletiva, isso não elimina os direitos próprios da limitada. Um desses direitos é o direito de retirada imotivada do sócio, especialmente quando a sociedade é de prazo indeterminado. Então, nesse sentido, o tribunal destacou a importância da affectio societatis, ou seja, da vontade de se permanecer associado. Como a limitada tem uma natureza mais pessoal e contratual, o sócio não pode ser obrigado a ficar contra a sua vontade. Portanto, mesmo com a influência da lei das sociedades anônimas, a limitada preserva a sua característica própria. Passando para o segundo ponto, dos acordos de sócios não registrados. O segundo entendimento importante do Superior Tribunal de Justiça trata dos acordos desses sócios. O tribunal decidiu que acordos de sócios não registrados na junta comercial continuam sendo válidos e eficazes internamente, desde que tenham sido assinados por todos os sócios. Isso significa que o registro não é requisito para a produção dos efeitos entre as partes. Esse entendimento reforça a ideia de que a autonomia privada, muito presente nas sociedades limitadas, ou seja, os sócios podem ajustar suas regras internas sem interferência estatal, desde que respeitem terceiros e o contrato social. E trazendo o terceiro tópico, que fala sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado a diferença entre as duas teorias usadas para a desconsideração da personalidade jurídica. Nas relações empresariais, vigora a teoria maior, que exige prova de abuso de personalidade, como desedicionalidade ou confusão patrimonial, para que assim permita atingir o patrimônio dos sócios. Já na teoria menor, usada no direito do consumidor, ela é mais flexível, basta que a personalidade jurídica seja um obstáculo ao ressarcimento do consumidor. Esse entendimento protege a autonomia patrimonial das sociedades empresárias e evita que os bens dos sócios sejam alcançados sem os requisitos legais. Dando continuidade, né, à fala do colega anteriormente, ele citou 3 pontos centrais, né, que é possível perceber que o STJ ele tem buscado equilibrar 2 elementos fundamentais do direito empresarial contemporâneo, que é a autonomia da vontade dos sócios e a proteção de terceiros. Os julgados eles mostram uma linha coerente do tribunal, reconhecendo que a sociedade limitada ela tem uma natureza híbrida, né, que ela combina características contratuais das sociedades de pessoas com mecanismo típicos da sociedade de capitais. Um aspecto que merece destaque é o fortalecimento da autonomia privada, né, que o tribunal ele deixa claro que sempre que a lei permitir e desde que não haja prejuízo a terceiros, os sócios ele têm liberdade para definir a estrutura interna da sociedade. Essa tendência fica evidente no reconhecimento do direito de retirada e na validade dos acordos não registrados. Outro ponto reforçado pelo STJ é o papel central do contrato social. Ele funciona como uma verdadeira constituição de sociedade limitada, né? Todas as regras de administração, deliberação e direitos do sócio, elas devem ser observadas conforme pactuado, né? Os julgados, eles mostram que se está no contrato, não fere a lei, deve prevalecer, que a intervenção judicial só ocorre quando há abuso, né, de violação da lei ou prejuízo a terceiros. Apesar dessa ampla liberdade interna, o tribunal ele deixa claro que ela não é absoluta.
O STJ ele protege o terceiro de boa-fé e garante a segurança jurídica, né, no mercado. Isso aparece especialmente nos casos de acordos internos que não podem prejudicar os credores, né? E também nos critérios rigorosos para desconsideração da personalidade jurídica no âmbito empresarial, né? Assim, percebemos que, embora o STJ ele incentive a liberdade contratual entre os sócios, ele mantém um controle mínimo, sabe, para evitar fraudes, abusos e desvio, né, de finalidades. É um equilíbrio que entre autonomia e responsabilidade, né? Em síntese, os julgados recentes do STJ, eles falam sobre a sociedade limitada, que demonstram 3 pilares fundamentais. O primeiro é a valorização da autonomia privada e da contratualidade. O segundo é a proteção ao terceiro de boa-fé. E o terceiro é a intervenção judicial apenas quando houver abuso ou violação da lei, como eu já falei anteriormente, né? Essa orientação ele contribui para que o ambiente empresarial seja mais seguro, né, previsível e moderno, alinhando aos princípios do direito societário contemporâneo. Boa noite a todos. Com todos esses elementos, fica claro que a escolha entre sociedade limitada e sociedade anônima deve considerar a complexidade do negócio, o grau de formalidade desejado e as necessidades de captação de recursos. A sociedade limitada, ela favorece relações mais pessoais e estrutura mais simples, enquanto a sociedade anônima oferece mecanismos mais robustos de expansão e governança. Além disso, a jurisprudência recente do Supremo Tribunal de Justiça demonstra um equilíbrio entre a autonomia privada, a proteção patrimonial e a coerência normativa, contribuindo para a segurança jurídica no direito societário brasileiro. Boa noite a todos. E aqui finalizamos a nossa apresentação. E muito obrigado pela atenção e ficamos à disposição para eventuais dúvidas, complementações ou discussões sobre o direito societário brasileiro.